Calvino repudiava a doutrina de que Deus simplesmente assiste e prevê ou permite acontecimentos que ele mesmo não determina. A providência de Deus, ele insistia, não consiste meramente no prévio conhecimento dos fatos que irão acontecer. Ela diz respeito tanto às suas mãos quanto aos seus olhos. As Escrituras, ele insistia, frequentemente e claramente falam sobre Deus dirigindo a maldade dos homens, do endurecimento que produz no coração deles, do uso ativo de atos de impiedade para o cumprimento de seus propósitos. A linguagem é tão explícita que a ideia de permissão não é adequada para descrever o papel de Deus. Mesmo que nunca possamos tolerar a sugestão de que Deus seja o autor do mal. Ao rejeitar qualquer doutrina que pudesse envolver o domínio das coisas por um possível poder errático ou por um mecanismo interior das Escrituras, Calvino escolheu falar de um comando eterno, do qual os acontecimentos fluem. Em sua discussão, frequentemente usa a palavra determinação num contexto que parece implicar predeterminação. Ele finalmente resume sua postura numa declaração que parece privar os seres humanos de tomarem qualquer decisão significativa sobre o curso da história ou sobre sua própria salvação. Consideramos Deus como sendo aquele que dispõe e aquele que governa todas as coisas e quem, da mais remota eternidade, decretou o que iria fazer e agora, pelo seu poder, leva a termo aquilo que havia decretado. A partir daí, sustentamos que, pela sua providência, não apenas céu e terra e criaturas inanimadas, mas também os planos e a vontade dos homens são governados para se moverem exatamente no curso que ele destinou para se moverem. Calvino tinha pouca dificuldade em justificar essa declaração na medida em que ela está relacionada com a responsabilidade do ímpio pelo seu pecado. Certamente, todos os homens necessariamente pecam, sendo o que são, não há escapatória para isso. Contudo, mesmo nessa condição de pecadores, o poder da vontade não é destruído. Apenas o poder de querer o certo é que é destruído. Portanto, ainda que todos os homens necessariamente pequem, eles pecam voluntariamente. A vontade deles é autodeterminada. Eles não são compelidos a pecar, eles escolhem pecar. Nas palavras de Niebuhr, mesmo que eles inevitavelmente pequem, eles pecam de modo responsável. Portanto, necessidade não é desculpa para pecar. Quando um homem age de maneira ímpia, ele age por vontade e não por compulsão. Calvino repetiu a ilustração de Agostinho do corpo em putrefação. Ele é atingido pelos raios de sol, mas o mau cheiro vem não dos raios de sol e sim do cadáver. Assim, os ímpios são responsáveis e culpáveis por sua impiedade sobre a qual Deus tem contínuo controle. O comportamento que Deus submete ao seu propósito, a despeito da intenção deles, não pode ser chamado de obediência, pois a obediência depende do conhecimento e todos os atos dos ímpios são julgados pelo fim para o qual são planejados. Quando Caifás, no conselho que decidiu que Jesus devia morrer, disse: "É necessário que um homem morra pelo povo", ele estava vomitando um plano cruel e impiedoso. Porém, Deus mudou sua língua para um propósito diferente. De maneira que, usando palavras ambíguas ele, ao mesmo tempo, proclamou uma profecia. Deus pode assim cumprir, por meio da impiedade ou mesmo por meio do próprio Satanás, o que ele decretou pelos seus secretos julgamentos sem, contudo, declinar de sua própria natureza. Mesmo que use o mal, e mesmo que possa ser acusado de enviar espíritos maus para servi-lo, ele nunca se contamina com o mal. Entretanto, certamente encontramos dificuldades quando tentamos ajustar a declaração de Calvino com sua própria asserção de que Jesus Cristo é o espelho da providência, e com sua experiência confessada em relação à graça de Cristo e sob a graça de Cristo. Com certeza, a decisão e a liberdade de Jesus na obediência oferecida a Deus era tão importante em relação àquilo que foi cumprido por ele quando o decreto inviolável estabelecido desde a remota eternidade. E nós também temos a capacidade de compartilhar dessa liberdade responsável ao lidarmos com ele.
Parece que, nesse ponto, Calvino transgride a regra seguida tão fielmente por ele em outros pontos de sua teologia e fecha uma porta que deveria ser deixada aberta. Possivelmente, ele estivesse muito temeroso de que, se fizesse concessões à livre vontade do homem, Deus seria deixado sentado ocioso nos céus. Trecho tirado do livro Calvino, Genebra e a Reforma, páginas 218 a 219, por Ronald Wallace.